é uma busca perpétua, né? Até hoje eu ainda trabalho nessa questão de como melhor utilizar esses muros, de como melhor ter um diálogo com a cidade, com a arquitetura, com a paisagem urbana. O local onde a obra está também é muito importante, porque tem famílias que estão passando, tem crianças, tem diferentes crenças, diferentes religiões e tudo mais, diferentes pensamentos. Então, cada um desses lugares, eu busco fazer uma pesquisa histórica, iconográfica, para entender tudo isso e poder inserir o meu trabalho da melhor maneira dentro desses contextos, né? Então aqui é isso. São essas camadas, né? Até para restaurar um pouco aqui também. E aí depois vou dando luz e sombra até chegar no resultado esperado. Mas antes foi feito um estudo no papel. Isso daqui não é resolvido aqui no muro. Foi feito um desenho em menor escala. E só depois que é feito aqui com quadriculado. A parede é toda quadriculada e aí é feito o desenho. Primeiro em preto e branco. E aí algumas partes permanecem em preto e branco e outras entram colorido. Antes de pintar, tem uma parte que às vezes é até mais demorada, né? Vamos dizer assim. Que é a parte criativa. Eu chego a fazer mais de 10 estudos diferentes para cada muro que eu vou pintar. Então, eu sou bastante exigente com isso, né? Isso é uma coisa que eu faço sozinho. Eu vou para a biblioteca, vou para acervo, vou entender tudo da história, do que eu estou fazendo e tal. Então, requer realmente muitos estudos, né? Então, eu tenho muitos originais dessas obras. Todas essas cenas eu resolvi reunir aqui, então pela primeira vez colocando todos esses líderes da paz que inspiram. Primeiramente me inspiram, porque fizeram bem para a humanidade de alguma maneira, inspiraram, não são perfeitos, obviamente, como nenhum de nós somos perfeitos, mas fizeram coisas muito boas e muito positivas e muito inspiradoras para a humanidade. Então, de alguma forma, eu busco trazê-los para cá, reuni-los todos juntos para passar essa mensagem que eu acho que o mundo hoje está muito carente, realmente intolerante, as pessoas agressivas, violentas, tudo isso. Então, cada um aqui é justamente para que as pessoas se aprofundem um pouco mais na história deles e encontrem realmente esse equilíbrio que o mundo está precisando, né? Em algum determinado momento da vida do Nelson Mandela, ele chegou a praticar boxe, por exemplo. Então, sabendo dessa história e sabendo de toda a luta dele, eu acabei criando esse painel do Mandela com as luvas, representando justamente toda a vida dele, a questão do fundo preto e branco também, da questão da união e todas as coisas que ele pregou. O próprio Gandhi também, da luta dele da não violência, né, que também foi inspirada através do Martin Luther King, que aqui também as barras preto e branco também representam a questão da união, que o Martin Luther King também, uma pessoa que impôs uma questão de luta sem violência. Então todos esses personagens já foram temas de outros murais
em outras partes do mundo. Então isso é para inspirar realmente as pessoas a poderem conviver e transformar a cidade, o lugar onde vive, num lugar melhor para todos. Então a mensagem desse muro, e cada um deles buscando alguma coisa relacionada à mensagem que eles trouxeram. A própria Malala, que está ali retratada com o seu livro, né, com trechos do seu próprio livro. A Madre Teresa, que teve uma luta enorme, criou tantos hospitais e tudo mais, que está ali retratada se mesclando com o fundo branco, que também representa a paz e tudo mais. Então cada um deles também tem essa inspiração na própria história da vida da pessoa que foi retratada aí. Eu nunca fui um bom aluno, mas eu gostava muito de desenho, desde o começo. E meus cadernos eram repletos de desenhos, né? E os outros meninos da classe, eles que me apelidaram de cobra. Talvez era uma referência ao fato dos meus desenhos, assim. Uma maneira de falar, você desenha bem, você é fera, ou você é cobra, tal, etc. E me chamavam dessa forma na escola. Isso talvez na quinta ou na sexta série, no colégio Maurício Simão, que é um colégio da periferia aqui de São Paulo. Então era uma região mais carente, uma região mais simples, o bairro onde eu nasci, que é o bairro do Campo Limpo, né? Então eu vivi vários anos por ali, a rua era de terra, tal, etc. Mas eu tive uma infância comum, andava de skate, brincava de carrinho de rolemã, empinava pipa, e a pichação fazia parte também desse universo, né? E também era muito presente a questão da cultura hip hop, questão do break, do rap e tal. Então tudo isso também fez parte da minha adolescência, né? Todos esses movimentos culturais de rua e tal. Então tudo isso foi muito importante para a minha formação artística, para eu conhecer também todo esse lado, esse universo das ruas e tal. O movimento da pichação nos anos 80 era bastante intenso. Eu era o mascote, assim, o menininho da turma, né? Porque eu tinha 11, 12 anos e a galera já tinha 20, 30 anos, era um pessoal bem mais velho, né? Muitos dessa turma que eu andava eram envolvidos com crime, eram envolvidos com droga também, alguns eram simplesmente pichadores e tal. O topo dos prédios em São Paulo eram todos repletos de pichação, tinha um movimento de points onde os pichadores se encontravam, né? Então era muita adrenalina, tudo isso, correr da polícia. Eu, menino ali no meio e tal, acabei me entusiasmando com esse universo, né? Porque de alguma forma havia também uma maneira de se divertir fazendo aquilo e também um protesto de alguma maneira, né? De, olha, eu existo, eu tô aqui e tal. Até pela região onde eu morava, não tinha acesso a nenhum tipo de entretenimento ou lazer ou algo assim. Então eu utilizei a pichação como dessa maneira também, mas era bem diferente do movimento de hoje. O meu contato com pichação foi em 87. E aí foi um tempo fazendo pichação e fazendo desenhos em cadernos e tal, para só daí descobrir que era possível pegar esses desenhos que eu fazia nos cadernos e começar a transferi-los para os muros, né? A cidade como suporte é a mesma coisa, né? Da pichação, do grafite, do mural, tal, etc. Mas a intenção é diferente. Eu andava muito no Largo São Bento, onde tinha aquele movimento de break e tal. E o grafite é um dos elementos da cultura hip hop. E foi assim que eu descobri essa oportunidade, né? Através de um grupo chamado Jabaquara Breakers, que era um grupo enorme de break do bairro do Jabaquara, que eu fazia parte também desse grupo. Através de uma fotógrafa chamada Martha Cooper, que é uma fotógrafa de Nova York, que ela lançou alguns livros, né, sobre o grafite de Nova York da década de 80. Alguns livros como Subway Art, Spray Can Art e tal, e esses livros chegaram aqui no Brasil. Então aí eu percebi, realmente fiquei muito entusiasmado com
com tudo aquilo e comecei a fazer desenhos nos muros. Mas fui repreendido da mesma forma, porque era ilegal também, né? Então, tanto a pichação quanto o grafite, eu fazia sem ter a permissão dos proprietários, né? Então, de qualquer forma, eu não tinha nenhum tipo de incentivo nem de apoio, nem para uma coisa nem para outra. Mas foi em 90, 92, mais ou menos, que eu comecei já a fazer os desenhos nos muros. A reação, de uma forma geral, das pessoas era um posicionamento bastante crítico. Então, as pessoas não viam muita diferença entre o que era pichação ou o que eu estava fazendo, era tudo a mesma coisa. Me xingavam de vagabundo, vai procurar um trabalho, ou coisas desse tipo, né? Então, não havia nenhum tipo de compreensão. E eu também não tinha referências. E as pessoas também não tinham referências dos quais elas pudessem ter exemplos, né? Olha, existe tal artista que pinta muros também e tal. Embora já existissem esses artistas, até mesmo em São Paulo, porque eu faço parte da segunda geração. Mas esses artistas, de uma forma geral, não eram conhecidos na região da periferia, Campo Limpo, Capão Redondo, as pessoas não conheciam. Então, tanto a minha família como todo mundo criticava muito, assim, não me lembro, assim, de ter pessoas incentivando, faça isso que é legal, ou faça isso que tem um caminho a seguir e tal. Eu mesmo também não tinha essas referências a ponto de saber que eu poderia evoluir naquele sentido e seguir, conquistar alguma coisa. Também fazia por pura intuição. A minha conexão com a cidade de São Paulo ainda é muito forte, assim, uma relação de amor de muitos anos. Embora foi a cidade que me deu, tive todo esse desafio, mas foi a cidade que proporcionou a visibilidade do meu trabalho para o mundo. Então eu não precisei ir para fora para conseguir alguma coisa aqui, não teve nada disso, sabe? Eu fiz o meu trabalho aqui na cidade e aí as pessoas me convidaram para fazer fora. Então eu continuo respeitando muito a cidade por isso. Consegui fazer obra na Avenida Paulista, por exemplo, que é a maior avenida da cidade. Então, para mim, tudo isso tem total relevância na minha história por ter já sido muito repreendido fazendo isso, né? Então, acho interessante poder ocupar lugares importantes hoje da cidade. Eu não tive um momento em que as pessoas começaram a reconhecer o meu trabalho, ou gostar do meu trabalho. Eu acho que eu estou fazendo 30 anos ou mais já nas ruas, desde 87 que eu estou nessa trajetória pintando na cidade, né? Então, obviamente, que até como uma pessoa hiperativa como eu sou, eu não tive formação acadêmica, sou autodidata, tal, etc. Mas isso não significa que eu não tenha o tempo todo buscado evoluir o meu trabalho, pesquisando, tal, etc. Aí passei a conhecer outros muralistas e tudo mais. E aí o meu trabalho foi criando outras características. Então foi passo a passo mesmo, né? É um processo que até hoje tem muitos lugares por onde eu tenho passado, muitas viagens que eu faço, lugares mais tradicionais, que as pessoas ainda têm muito preconceito com esse tipo de trabalho, né? Não é uma coisa que está totalmente aberta. Claro que melhorou muito.
Hoje temos muitas referências com a internet e tudo mais, mas todos os artistas que começaram em São Paulo nesse momento e conseguiram qualquer tipo de respeito nas ruas, foi por conta mesmo de um trabalho de muitos anos, de uma batalha de muitos anos, de uma evolução da própria obra. Então, conforme a obra foi tendo uma qualidade melhor, foi tendo uma mensagem diferenciada, foi tendo uma linguagem, tudo isso foi agregando valor e as pessoas passaram a reconhecer de alguma maneira e respeitar pelo menos, né? 'Eu tive que me submeter durante muito tempo a trabalhos comerciais mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma disso, porque eu não tinha ninguém que me apoiasse. Ou seja, pintei de oficina mecânica, pet shop, eu tive que pintar de tudo. Mas o que eu fazia? Da mesma forma, eu tinha um trabalho que eu queria seguir, mas não tinha condições financeiras. Então eu utilizava o dinheiro desses trabalhos que eram contratados para poder investir nos murais autorais, que é aqueles que eu realmente queria fazer. Então eu fui equilibrando até chegar nos dias de hoje, em que eu não realizo mais, obviamente, esse tipo de trabalho. E consegui fazer apenas o trabalho mais autoral. 80, 90% que eu faço das minhas obras nas ruas são feitas mesmo de forma voluntária. Eu tive que desenvolver uma maneira de conseguir fazer com que os trabalhos acontecessem. Então, para cada obra que eu pinto nas cidades, eu tenho uma tela, que é um original. Uma tela pintada em canvas, que eu acabo disponibilizando isso para algumas galerias. E aí, com o recurso da venda dessa obra, eu acabo investindo na produção dos meus murais nas ruas. Pintar para mim nas ruas é uma forma de me comunicar com as pessoas também, de me comunicar com a cidade. Então eu criei alguns projetos. É um tipo de arte que atinge milhões de pessoas, de várias classes sociais, né? Pessoas que muitas vezes nunca entraram numa galeria de arte e têm acesso a esses murais que estão nas ruas. Tô aqui nada mais, nada menos do que o Com Cobra, cara. Dá uma olhada que obra de arte linda. Quebrada, Campo Limpo, Jardim Irene. Eu acho que Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa, né? Então, de uma forma geral, a arte de rua, ela acaba melhorando o ambiente urbano, né? Melhora a questão do estresse que as pessoas passam em cidades como São Paulo e transforma a cidade numa galeria de arte a céu aberto. Eu criei outros projetos também, como por exemplo o Green Pincel. O que é o projeto Green Pincel? É um projeto que eu penso na questão da preservação do meio ambiente e também falo dos maus tratos aos animais e a utilização desses animais para entretenimento. Como, por exemplo, em rodeios, em touradas e tudo mais. Então eu faço vários murais contra esse tipo de ação. Eu tive a oportunidade de levar o meu trabalho para os 5 continentes, né? Passando por diferentes culturas e tudo mais. Então eu percebo que é muito diferente também a reação das pessoas, a maneira que as pessoas absorvem essa mensagem que é colocada nos muros, né? E também a responsabilidade de você fazer murais públicos. Eu posso dar um exemplo de um painel que eu fui convidado para fazer na Grécia. Eu fiz esse painel em Atenas. E logo quando o desenho começou a se formar, a gente começou a receber algumas ameaças de algumas pessoas que passavam nos carros ali direto e nos xingavam e tudo mais.
E eu não estava muito bem entendendo o que estava... Isso foi bem no começo, né? Alguns passaram caminhando, né? Mas nós continuamos a fazer o trabalho. Mas sabíamos que estava incomodando algumas pessoas, nós não sabíamos o porquê. E no penúltimo dia, quando a gente já estava quase terminando, foi um senhor lá com uma barba branca, vestido todo de branco e tal. Deu para perceber que ele era um líder religioso. E ele gritou muito com a gente na frente do muro, tal, etc. E no outro dia o muro apareceu todo destruído. Porque esse muro era baseado numa imagem daquela evolução do homem que parte do macaco e o homem vai até se transformar num homem que destrói o planeta e joga bomba atômica e tal. Então tinha esse caminho. E ali era cercado de templos religiosos. Então eles entenderam que aquela mensagem era uma mensagem contrária ao que eles acreditavam, sendo que não tinha nada a ver com esse conceito. Era sim uma mensagem de que o homem estava destruindo o planeta. Eu gosto muito de arquitetura, da paisagem urbana da década de 20, década de 30, de vários lugares do mundo, né? E aí eu comecei a pintar murais mostrando como as cidades eram no passado e as transformações que ocorreram nas cidades. E aqui no Brasil especificamente, da questão de não preservar o patrimônio histórico das cidades. Eu não sou contra construir prédios modernos e tal, mas eu acho que deve ser preservado a história. Eu fiquei durante muitos anos copiando obras de outros artistas, principalmente os artistas dos Estados Unidos, que são do início do movimento da street art, que pintavam os trens, os metrôs de Nova York, né? Década de 70 e tal. Então eu reproduzia muitas dessas imagens. Mas chegou um momento que realmente não fazia mais sentido para mim pintar coisas que eram totalmente diferentes do meu universo, né? E só que por outro ponto, eu não estava preparado artisticamente, no sentido do desenho, para poder passar as mensagens que eu queria passar através dos muros, né? Então isso foi uma coisa que levou muitos anos para eu encontrar os caminhos, a identidade pessoal mesmo. Então eu cheguei num ponto que eu tive que descobrir realmente de que maneira me comunicar. Pintar nas ruas, você não pode ter apego, porque é um tipo de arte realmente efêmera. Eu tenho um acervo com mais de 3.000 fotos de obras que eu já realizei. Porém, acho que eu não tenho nem 20% dessas obras hoje nos muros, né? Nem 10% talvez, né? Então, essa questão de ser totalmente efêmero, que alguns curadores colocam, pinta e daqui 3 meses outra pessoa pinta e daqui 4 meses alguém pinta e tudo mais. Quando eu tinha 20 anos, 18 anos, acho que era legal, né? Mas hoje eu vejo que em pouco tempo todas as minhas obras vão se perder, só vão restar fotografias. E de vários outros artistas que as gerações de agora não vão conseguir ver essas pinturas. Se tivesse acontecido isso com alguns pintores dos quais eu me inspirei, como por exemplo Portinari, que pintava vários murais, ou os muralistas mexicanos, que eu tive a oportunidade de ir para o México e ver esses murais. Então você vê, fez muita diferença na minha vida, né? Assim como vários artistas que eu vejo hoje da street art fazem a diferença na minha vida. Mas eu sei que o meu filho, por exemplo, possivelmente não vai ter acesso a essas obras, porque elas não estão tendo o cuidado necessário. Então, em cada país, em cada local, eu busco personagens e histórias que têm a ver com esses projetos que eu já faço.
Mas, em primeiro lugar, eu tive que ter essa descoberta pessoal de assuntos que são do meu interesse, que são assuntos que eu convivo, né, que tem a ver com o meu universo. E aí eu acabo transferindo essas mensagens para os muros. Então, para mim, pintar nas ruas e os muros são sempre uma maneira de passar algum tipo de mensagem. Eu nunca utilizo esses muros apenas por uma questão estética. Tem sempre um fundamento dentro desse conceito. Então, mesmo que alguém me convide para fazer um trabalho, a pessoa tem que me dar liberdade para que eu faça a criação livre, né, dentro desses temas que eu já costumo trabalhar.